Graça e paz, irmãos. Amém? Esse negócio de máscara deixa a gente meio... assim, não é bom ficar na carne não, mas tem hora que... a máscara deixa a gente agoniado, né? Mas que bom, irmãos. Estamos aqui outra vez para ouvir Jesus, para rever os irmãos, para aprender com os irmãos, né? É bom quando a igreja se reúne para abençoar e para ser abençoada. Amém? Que bom. Estamos aqui, estamos... continuando orando pelo nosso pastor Juscelio, né? Acreditando no milagre, acreditando que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus, não é? Então a gente tem que orar crendo nisso. A Ele pertence, né? Todas as coisas são dele. Então, a hora que Ele quiser, Ele faz, porque afinal de contas, tudo é Ele. Amém? E nós vamos ouvir Jesus falar, ou continuar ouvindo Jesus falar. Esse lugar é bom porque a gente se reúne, né, nesse prédio, nessa casa, e a gente ouve Jesus falar através da igreja, através da palavra, através dos louvores, e a gente arruma, né, às vezes as ideias. A gente tem até ideias boas, mas que às vezes estão desarrumadas. E aí a gente ouve Jesus falar através da palavra, essas ideias são arrumadas. Às vezes são ideias boas, mas que não devem ser colocadas em prática agora. E a gente ouve Jesus falar para esperar mais um pouco, né, irmã Jane? Aí a gente espera Jesus dizer a hora. Enfim, e isso é bom quando a igreja se reúne. Porque é assim que está escrito, né? Que fareis, irmãos, quando vos reunirdes? Então, na reunião, o que é que acontece? Louvor, palavra, revelação, né? Enfim, no final das contas, a igreja é edificada nessa reunião, que é assim que já foi dito aqui, né? Quando estão 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Jesus está. Então, como aqui tem um bocado de gente, então Jesus está. Amém? Vamos ler em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. E a gente vai pensar nessa carta que Jesus mandou para a igreja de Sardes. Todo mundo encontrou? E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. E arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos repetir junto o versículo 6? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, irmãos, como a gente sabe que é o Espírito quem fala a igreja, e fala da forma como ele entende que a gente precisa ouvi-lo, né, para arrumar e para nortear a nossa vida. E eu aprendi isso com o pastor Carlos Sá, gosto sempre de repetir de onde eu aprendi, para não ficar me sentindo autor de nada. Aprendi com o pastor Carlos Sá que a gente, ao ler a Bíblia, né, ao manusear a Bíblia, ao estar, né, meditando na Bíblia, a gente faz isso para ver Jesus, para conhecer Jesus, ter revelação de Jesus. E depois para a gente mudar a nossa vida. E não ter outra forma de a gente conhecer Jesus melhor do que lendo a sua palavra. E não ter outra forma de a gente mudar a nossa vida melhor do que a gente lendo a Bíblia. E isso casado, óbvio, com o auxílio da igreja. A igreja nos ajuda muito, né? A comunhão, relacionamento com irmãos
nos ajuda muito a crescer. Por isso é que é bom a gente ter essa consciência que a gente precisa estar com irmãos. Quando falo irmãos, não preciso fazer observação, os irmãos sérios, irmãos santos, né? Não precisa, né? Já que é irmão, então já faz parte do corpo de Cristo, então são pessoas que com certeza nessa nossa caminhada vão nos ajudar a nos aproximar mais de Deus, a ficar melhores para servir ao Senhor e servir também a igreja. Esta carta, como já falei, foi escrita à igreja de Sardes, e quem escreve essa carta é quem? Quem escreveu a carta? Parece que estão com dúvida, não está parecendo? Vou perguntar de novo. Quem escreveu a carta? Pronto. Então está todo mundo aqui inteligente. Mas quem mandou escrever? Essa era a dúvida. Se dissesse que era João, foi Jesus. Então pronto. Quem escreveu? João. Quem mandou? Jesus. Tem pegadinha. Às vezes até tem, né, irmã Jane? Mas agora não teve. Né? Então quem escreveu a carta foi João. E quem mandou foi Jesus. Então foi Jesus quem mandou, né, João escrever. Então no conteúdo dessa carta, né, ele diz, né, que ele conhece, né, a igreja. Então quem está falando à igreja é o próprio Jesus, através da carta que João escreveu. E o que é que a gente aprende? Quando falar de igreja, fala da gente, né? E quem é que tem falado com a gente? Quem é que tem conversado comigo? Eu estava pensando, né, um dia desse aí, que o YouTube, né, tem sido o guia de muitas respostas. Qualquer coisa que a gente queira, seja lá em que área for, o YouTube tem resposta para tudo. Vai lá, numa dúvida, né, os profissionais aí que precisam de algum auxílio, né, vai lá, combinação de não sei o que com não sei o que, o YouTube dá várias alternativas, várias. Hoje mesmo eu estava pesquisando uma planta, tem uma pessoa que me deu uma planta e falou assim, isso aí serve para diabetes, né, meu pai toma insulina. Aí a pessoa falou, isso aí serve para diabetes. Só que ele me disse o nome da planta e eu me esqueci. Aí hoje eu queria replantar, porque eu plantei num caco pequeno, queria plantar num caco maior. Aqui na verdade eu queria plantar na terra mesmo. E só que eu queria me lembrar o nome da planta. Eu fui lá no YouTube, no Google, planta para diabetes. Apareceu lá o nome científico, não sei o que lá, um bocado de vídeo, um bocado de informação. E aí meditando nessa palavra, nós corremos o grande risco de pensar também que na nossa vida, um bocado de coisa, na nossa vida espiritual, podemos receber direção também através do Google. Eu estou dizendo que vocês não fazem, não. Eu estou dizendo que nós corremos esse risco de acontecer isso e a gente ficar pensando que o Google é o nosso guia também para a vida espiritual. A gente, né, no mundo da internet, da informação, da rapidez das coisas instantânea, a gente talvez nem consulte Deus para muita coisa que a gente planeja. A gente vai lá no Google, lá tem um plano, tem um cálculo, né, tem a ideia, tem, enfim, dá até os resultados mais ou menos aproximados do que a gente quer. E a gente nem se ajoelha mais, a gente não vai mais para a Bíblia, a gente não vai mais procurar os irmãos experientes. E a gente corre esse risco de nortear a nossa vida por isso aí, se conformar com isso e achar até que está sendo muito bem orientado. E corremos o risco de não ouvir o que está escrito nessa carta, que quem estava falando para a igreja era Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Ele é quem deve falar com a gente. Ele é quem deve nortear a nossa vida. Ele é quem deve nos aconselhar a hora de fazer, a hora de não fazer, o que fazer, com quem fazer. É Jesus o Senhor da sua vida. Foi Ele quem morreu por você e Ele sabe o que é melhor por você. Ele sabe o que é melhor para você. Afinal de contas, Ele é o seu dono. Não é assim que a gente diz? Não é assim que a gente canta? Quem manda em nossa vida não é Deus? A gente não entrega, né, o controle e o domínio da nossa vida a Ele, pelo menos nas músicas, né, quando a gente canta ou até quando a gente ora. Então, já que é dele a nossa vida, então quem deve falar com Ele primeiro deve ser Ele. E às vezes a gente consulta outros meios e parecendo até que está tendo uma boa atitude, tendo até uma boa direção, mas corremos o grande risco de não estar sendo muito bem norteado nesse assunto. Então quem fala à igreja é Jesus. Quem deve falar para mim é Jesus. Quem deve falar para você é Jesus. Por que é que eu estou enfatizando muito isso? Porque nós vivemos muito
um tempo muito rápido, as coisas têm sido muito rápidas, a gente quer respostas muito rápidas. E nós nos acostumamos com essas coisas. Os mais antigos, que de 50, 60 anos, né, para lá, sabe que a gente não tinha muita coisa com a facilidade que se tem hoje. Antigamente, para a gente assistir a televisão à noite, ligava de manhã. Né? Não tem mais ninguém aqui desse tempo. Deixava esquentar, né, Lu? Você não sabe o que é isso, ninguém sabe. Né? Deixava lá esquentando para assistir à noite. Se não chegasse de noite, na hora de assistir o negócio, se esqueceu, já sabe. Nem adiantava ligar, só no dia seguinte. Né? E querendo ou não, a gente tinha algumas coisas mais fáceis. Não tinha panela de pressão, não tinha fogo elétrico, não tinha fogão elétrico para a gente ficar lá, né, rápido. Mamãe botava lá a brasa no ferro, aquele ferro, e ficava soprando até o ferro esquentar, para depois trocar os carvão. Quer dizer, imagina, aí a gente jamais isso era atrasado, mas de alguma forma também nos levava a entender que as coisas não podem ser da forma que a gente quer e do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Então, querendo ou não, na nossa mente já existia uma coisa já formada de que existe um tempo para as coisas acontecerem. Mas os de hoje já não tem muito isso. Por quê? Porque não nasceu nessa época. Naturalmente, né, nasceram no cartão instantâneo, que já passa, já vê tudo, teclou, já vê tudo, né? Tudo online, tudo rápido, tudo, né, por ondas e etc. E o resultado disso, transferindo para a vida espiritual, pode ser muito prejudicial. Porque também a gente já não ouve mais, né? Talvez os pais, talvez os mais velhos, talvez Deus, ou não, ou espere. O espere de Deus é algo que a gente tem que ter muito em mente. A gente tem tantos planos bons, mas que nem sempre são planos aprovados por Deus, mesmo que pareçam muito bons para a gente. Por isso é que a gente precisa ouvir Deus falar. Sempre, sempre ouvir Deus falar. A gente precisa muito colocar, né, eu estou dando muita ênfase nisso, porque esse é um dos assuntos que prejudica a nossa vida por um todo. Se Deus não falou e a gente fez, dali para frente tudo vai dar errado. Então o início, o meio e o fim de qualquer coisa é Deus falando com a gente. Senão não vai. Então se você tem alguma coisa na pauta, na mente aí, que já consultou lá os meios e que recebeu a aprovação ou a reprovação, ou enfim, mas veja primeiro com Deus para ver o que é que Ele vai dizer. E Deus, irmãos, Ele continua sendo o mesmo. Deus não mudou. O mesmo Deus que falou no passado é o mesmo Deus que fala hoje. Quem mudou fomos nós, quem mudou foi o tempo, foram as coisas, mas no nosso Deus, a Bíblia diz que não há mudança nem sombra, não muda absolutamente nada. Deus não se molda ou muda por causa dos nossos planos, projetos, porque o tempo passou e a gente se contextualizou com a internet, com o instantâneo, e Deus tem que acompanhar isso. Ele continua sendo Deus. Fala na hora certa e o que Ele quer falar, porque afinal de contas Ele é o justo juiz de toda a terra e sabe fazer a coisa, né, conforme a vontade dEle, que no final das contas beneficia a gente. A irmã leu o Salmo 113, não foi versículo 6, e diz que o Senhor, Ele se inclina, Ele procura saber, Ele tem conhecimento do que acontece na terra e no céu. Ou seja, Ele é o conhecedor de todas as coisas. Então a gente precisa ter muito essa coisa na mente de que Deus fala ainda hoje e fala tudo, e tudo nosso interessa a Ele quando a gente busca a resposta dEle. Tudo. Não existe nada, por mais simples que nos pareça, que Deus não tem interesse em nos nortear. Tem coisa que a gente fica tão profissional naquilo que faz, tão hábil, tão capaz, que a gente já acha que tira de letra, né? Mas isso aí eu já sei fazer. Mas está escrito assim, que comamos, que bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, ou façamos para a glória de Deus. Deus deve ser glorificado em tudo que a gente faz. Mas para que Ele seja glorificado e os resultados naturalmente sejam o esperado, precisamos ouvir Ele. Quando Ele é glorificado, que o resultado não são esperados, Ele foi glorificado. Isso é que importa. Então, quem falou à igreja? E quem continua falando para a igreja? Jesus. Ele não abre mão disso. Se a igreja é dele, quem fala é Ele. E quem deve continuar falando. Um outro assunto que tem aqui também, irmãos, é que Ele conhece. Ele conhece. Aqui está escrito que conhece.
E hoje o nosso conhecer é muito diferente do conhecer dele. Né? Conhecer dele era conhecer com conhecimento de causa. Você vê que ele detalha a forma de conhecer. Hoje a gente tem amigos no mundo todo, né, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp. Vai me lembrando que a idade vai chegando, pode me ajudar mesmo. Você não está me fazendo bom, não está me fazendo muito bem, viu? E a gente vai dizendo que tem esses amigos, mas a gente não sabe nada sobre ele. Se a gente perguntar aqui, quem conhece o santo? A gente vai levantar a mão. Eu conheço o santo. Não sabe nada, não sabe a hora que ele dorme, a hora que ele acorda, os hábitos dele, onde ele mora. E a gente transferiu esse conhecer do mundo para o conhecer nosso. E aí a gente, quem conhece fulano de tal? Eu. Mora onde? Não sei. Quantos anos o irmão tem? Não sei. O irmão trabalha onde? Não sei. Qual o problema que o irmão está orando? Eu não sei. Qual é a luta do irmão? Não sei. Então a gente não conhece, né? Mas o conhecer de Jesus não era conhecer na teoria ou esse conhecer superficial. Ele dá um detalhe de conhecer com conhecimento de causa. E conhecer para Jesus é conhecer a vida. E que a gente também tira uma lição para nossas vidas, que é o quanto nós estamos nos relacionando com pessoas que a gente chama irmãos e amigos, e o quanto nós conhecemos de fato dele, como Jesus mostra que é o que é conhecer. Pessoa que você tem como íntima, né? Óbvio que a gente não vai conseguir se relacionar intimamente com todo mundo, mas uma parte da igreja que a gente caminha deve estar intimamente conhecendo como Jesus conhecia a igreja. Porque o que Jesus fez é exemplo para a gente seguir. Então, se você se autoanalisar hoje como igreja, como servo de Cristo, que ele mandou que você andasse com pessoas, que andasse com a igreja, com quem você está andando hoje, que está influenciando positivamente na sua vida, ou você na vida dessa pessoa, e conhecer com conhecimento de causa, de orar junto, ler a Bíblia, de reclamar, corrigir os erros, de fazer elogios quando a coisa está boa, dar direção, receber ajuda, dar ajuda, principalmente contribuição financeira, que é um negócio que a gente ajuda a tudo, mas na hora do dinheiro trava, a gente carrega peso, a gente quebra pedra junto, faz tudo, mas na hora de dar o dinheiro, um negócio que parece até que não é mandamento. E a Bíblia diz, irmãos, que as boas obras foram feitas para que nós andássemos nela. A boa obra foi feita para o crente e o crente foi feito para a boa obra. E boa obra não é só ação física, não, é também ação financeira quando há necessidade disso. E aí, quem você tem ajudado, quem você tem contribuído, quem você conhece a necessidade, está amparando a necessidade. Isso é conhecimento de causa, conforme o que Jesus diz. E se a gente for parar assim, eu conheço alguém, eu me preocupo com algum hábito bom para fazer isso que eu aprendi, é perguntar aos diáconos. Naturalmente, os diáconos são as pessoas mais envolvidas com essa parte da igreja, de conhecer financeiramente as necessidades da igreja. Então, quando a gente não tem muito conhecimento, a gente pergunta ao diácono, vem cá, fulano de tal, assim, quando você não tiver esse grau de intimidade, pergunta, fulano de tal, como é que tá? Tá com fome? Tá com comida? Tá? A conta da luz está paga? A conta... Porque esse é o nosso dia a dia, a gente tem, né, alguma dificuldade de falar da realidade que a gente vive, não é? Está pago? Não. E o que é que precisa? Quem mais tem alguma necessidade? Então, isso é uma forma boa de a gente aprender com Jesus a conhecer as pessoas. E conhecer com conhecimento de causa. Conhecer não só para se interessar do assunto, mas também como resolver o assunto. E tem assunto que a gente nem precisa se interessar, porque é mais fofoca do que ajuda. Mas aquele assunto que a gente quer para ajudar, esse é o assunto que nos interessa. Que aconteceu com Jesus. Jesus, quando escreve essa carta, que ele diz, eu conheço as suas obras, e que Jesus faz algumas observações de pontos negativos, mas Jesus não fica só no negativo. Jesus também vai para o ponto positivo. Então, conhecer também nos dá essa ideia de conhecer para corrigir, conhecer para saber, mas para ajudar e não deixar só no teórico conhecimento. E quando ele diz, eu conheço as suas obras, que tem nome de que vive, está morto. Então Jesus fala, irmão, do fruto, Jesus fala da vida da igreja. Jesus conhece a vida da igreja. Isso é bom que a gente pense muito. Nós servimos a um Senhor que Ele conhece a nossa vida. Eu estive vendo uma pessoa pregando
E a pessoa estava com uma dificuldade enorme de falar em pecado. Mas pense assim, uma pessoa pregando uma mensagem muito bonita, um discurso assim bonito. E eu via o cidadão fazendo um arrodeio para falar no pecado, e ia, mas ficava perto e dava aquele jeitinho. E eu estava me lembrando de quando eu era menina. Nós éramos conhecidos como protestantes. Os mais velhos sabem, né? Os crentes velhos sabem o que é protestante, né? Quem sabe o que é protestante aqui? Alguém já foi chamado de protestante aqui quando era? Você sabe o que é protestante? Sabe não? Pois é. A gente, quando era menina, chamava de protestante. Eu tinha uma raiva. Hoje eu não posso conversar sobre os pecados, meu pastor não está aqui, não vai me autorizar. Mas se me autoriza, Lu, só isso? Pronto. É missionário, me autorizou duas coisas: tirar a massa e confessar esse pecado. Então, assim, eu tinha uma raiva quando me chamavam de protestante. Aquilo ali é protestante, aquilo ali é protestante. Eu ficava, por que protestante? Eu ficava, né? Depois que eu cresci, eu entendi, nós protestamos contra o pecado. E hoje não se vê mais protestar contra o pecado. Então, as mensagens, né, na sua grande maioria, já não contestam, já não protestam mais contra a prática, né, contínua e natural do pecado, que é a realidade do mundo, que não deve nem pode viver na igreja. E uma outra palavra que foi tirada também das mensagens é o inferno. Não se fala mais sobre o inferno. Os crentes não ouvem mais falar do inferno. Mas Jesus falou 234, se não me engano, vezes, no mínimo por aí, no inferno. Jesus não tirava essa palavra do seu assunto, da sua mensagem, porque Jesus disse que é melhor a gente entrar faltando parte do corpo do que entrar o corpo todo no inferno. Então Jesus não poupava. Podia entrar cego, podia entrar paralítico, aleijado, sem cabeça no céu, né, no sentido figurado, do que entrar o corpo todo no inferno. Então foram assuntos que eu estava pensando e ouvindo alguém falar, e disse, por que está com tanta dificuldade de falar de pecado? Por que está tanta dificuldade de falar de inferno quando tem a Bíblia? Mas por quê? Porque a gente quer agradar o público ouvinte, a gente não quer mais desagradar. Então, como a gente tem medo de que o público ouça uma vez, não vou mais ali não, que só fala de pecado, só fala de inferno, eu quero ouvir uma coisa que me bote para cima, que eu vá e saia dali saltitando, dizendo, hoje Deus falou comigo. Mas Deus não tem compromisso, irmãos, com o que a gente acha ou pensa, não. Deus tem compromisso com o que Ele escreveu, assim que está escrito. Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprida. O que a gente pensa ou acha, para Deus não muda nada. Agora, o que Ele disse, a palavra dEle, quando sai da boca dEle, aí faz cumprir aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele falou. Por que a gente fala? O que a gente pensa, o que a gente acha, descontextualizado de Deus, para Deus é nada. E é assim que está escrito. Quem é aquele que diz e acontece quando o Senhor não manda? Ninguém. Porque Ele sim sabe o que é melhor para a gente. Então esses assuntos não saíram da Bíblia. Para Deus esses assuntos não saíram de pauta. Saíram, né, de alguns púlpitos. Aqui eu tenho certeza que não saiu. Por isso que eu falo aqui com muita liberdade. Porque quando eu vim para cá, eu fiquei abusando do nosso pastor Juscelio. Fiquei abusando dele. Diga o que é que eu vou pregar. Ele, prega o que você quiser. Digo, vou pregar o quê? Diga o que o Espírito Santo quiser. Aí eu falei, prega o quê? Prega o que está na Bíblia. Aí eu fiquei fustigando ele. Até para você estar à vontade. Quase que ele entra na carne. Você está à vontade. Pregue. Assim, então, aí eu vim cá ver ele pregar. Aqui realmente eu posso ficar à vontade. Porque eu já fui em alguns lugares que não era bem assim, não. Uma vez fui num lugar que eu comecei a pregar. Metade do povo que estava no salão foi embora. Eu pensei que ia para alguma reunião, né? Todo mundo saindo. Deve ter alguma reunião nesse horário, né? O pessoal foi. Aí depois, né? Eu continuava me chamando lá. Aí depois eu soube que aquele pessoal, eles mesmos que saíram me confessaram. Naquele dia a gente ficou com raiva de você. Eu digo, por que não esperou sair primeiro para depois, né? Não, na hora, né? Dizia o pastor no outro dia, olha, não chama mais aquele pregador não, que o cidadão é muito desagradável. Não, saiu na hora. Só que eu, inocente, disse, bom, eu nem pequei, né? Porque saíram e eu pensando, não, deve ir para uma reunião e tal. E o resultado não foi não. Foi porque não gostaram. E a mensagem, eu me lembro que isso tem uns 5 anos mais ou menos. E a mensagem era essa. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu não falei absolutamente nada além do que estava escrito. Eu não consigo me lembrar. Tanto é que eu pergunto assim, e hoje ainda estou com esse pessoal lá, eu pergunto assim, vem cá, e o que eu falei assim que desagradou? A pessoa, não sei não, só sei que você falou um bocado de coisa desagradável. Eu disse, mas o quê? E ninguém se lembra. E eu não consigo me lembrar se eu falei alguma coisa, porque às vezes você lê um versículo, explica algumas coisas, nesses comentários corremos o risco de desagradar. Né? Mas no caso eu não me lembro, assim, eu só li e pronto. Mas mesmo assim não gostaram. Então assim, a gente corre,
né, esse risco de ficar tão contextualizado com o mundo que a palavra de Deus começa a ficar indigesta. Né? A gente está se alimentando de tantas coisas que a gente não sente mais vontade, né, nem necessidade de se alimentar da palavra de Deus. Mas é assim que está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem alimenta, irmãos, a nossa vida é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a gente quer ser alimentado, ouça Deus. Quer que a sua fé seja acrescentada, ouça Deus. Nada mais é a fonte, né, que garante o que Deus disse através da palavra. Ninguém substitui. Nada nem ninguém. Então, quando Jesus diz que conhece as obras, ele conhece a igreja. Ele está dizendo que conhece a vida da igreja, conhece o fruto, conhece o dia a dia da igreja. Lá no trabalho, quando a gente está lá no dia a dia, essa vida que ele conhece. Nosso dia a dia, nossas 24 horas, da hora que a gente deita, noitezinha toda lá de sono, Jesus está com a gente. Quando a gente abre os olhinhos, que a gente desperta, durante o dia todo, Jesus está com a gente. Essa é a nossa consciência. Eu conheço vocês, eu sei quem são vocês, eu conheço os feitos de vocês, eu conheço tudo sobre vocês. Jesus não fala do mundo, ele não diz que conhece o mundo, não que ele não conheça, ele sabe todas as coisas. Mas ele não abre nenhum parêntese para falar do mundo. E Jesus fala com a igreja. É a igreja que interessa a ele. Quem é que vai morar com Jesus? A igreja. Jesus morreu por quem? Pela igreja. Jesus ressuscitou por quem? Pela igreja. E quem é que Jesus vem buscar? Então, por isso é que ele diz isso, porque ele tem interesse na gente. Não é para envergonhar a gente, não é para só corrigir a gente, não é para humilhar a gente, não. Isso é pelo contrário, é para botar a gente de pé. É para dar ânimo a gente. Caso tenha alguma coisinha que está fora do lugar, você olha, já que Jesus conhece, deixa eu arrumar essa coisa. Enquanto eu estou tendo tempo, enquanto a porta da graça está aberta, eu vou arrumar esse negócio, porque quando Jesus vier, quando a última trombeta tocar, o nosso nome vai ser chamado e nós para sempre vamos morar com o Senhor. Então, irmãos, o tempo de arrumar a coisa é agora. Aí as pessoas ficam zangadas e saem, eu digo, não entendi nada. Né? Então, Jesus conhece a igreja, conhece a vida da igreja, conhece o fruto da igreja. E Jesus também conhece, né, as obras da igreja. E Jesus conhece o que tem nome, né, de que está fazendo a coisa certa, mas que está fazendo a coisa errada. Não sei se na sua Bíblia está escrito aí: conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Tem alguma tradução diferente? Disse aí? Ou todo mundo diz assim? As caróis. Tá tradicional? Ah. Então todo mundo diz igual, né? Conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. O que é que Deus está dizendo? Existe aí uma aparência. Existe aí uma atitude, existe aí um comportamento que não é muito condizente com a vida de um santo. Parecer uma coisa e ser outra. É isso que Jesus está dizendo. E eu não sei se você já teve a experiência de conhecer alguém que faz tanta coisa que Jesus diz que é pelo fruto que a gente conhece, né? Então, se é pelo fruto que a gente conhece, quando alguém faz uma coisa que não condiz com a Bíblia, com a vida de crente, eu não preciso fazer o julgamento, eu estou dizendo o que eu estou vendo. Porque foi assim que Jesus me autorizou, me ensinou a analisar a quem é crente, que não é pelo fruto, pela conduta. Então, se eu pego pego uma uva, eu sei que aquela uva veio do pé da uva, né? Se eu pego um limão, eu sei que aquele limão veio, né, do pé do limão. Então, se eu pego um crente que o fruto dele não condiz com o crente, eu vou dizer que ele não é crente. Mas por quê? Porque Jesus foi quem disse isso. É o fruto que identifica a árvore. E quem é que identifica o crente? É a conduta dele. É a vida dele. Então, se a vida dele não condiz com o nome de crente, então ele não é crente. Só que a gente tem dificuldade, né? E o julgamento, irmão, está julgando. Não, a gente não está julgando. A gente está falando o que a gente está vendo. Julgar é quando eu faço um julgamento sem conhecimento de causa. No caso de Jesus, ele tinha todo conhecimento. E quando a gente convive
com alguém que diz que é santo e as atitudes não condizem com a vida de um santo, eu não preciso dizer que essa pessoa não é santa. Ela própria está dizendo com as ações. E é isso que Jesus está dizendo. Vocês têm nome de que está viva, mas na verdade estás morta. E o que é que a gente aprende, além de tudo que a gente tem a aprender aqui, é que também, irmãos, além de tudo, o engano ele não fica encoberto. Pode até ficar para nós, quando a gente quer se enganar, pode ficar com quem a gente convive, quem lidera a gente, mas para Jesus não fica. E é bom que a gente tenha isso muito claro e sempre pensando nisso. Por isso é que é bom estar com o irmão, e principalmente irmão crente chato, porque você vai fazer uma coisinha, ele vai te chamar. Ah, isso não é coisa de crente. Crente não faz isso. Aí vai ficar no seu juízo, vai ficar você das duas mãos. Você se converte ou se separa dele. Mas que é bom ter irmão santo, chato, não é? Porque ajuda a gente. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já pequei. E quando eu via um crente, eu ficava me escondendo. Porque eu sabia que ele ia dizer que eu estava errado. Vocês nunca passaram por isso, não. Mas eu já. Por que eu me escondia? Porque eu sabia que ele ia me confrontar. E depois que eu fiquei grande também, cresci um pouquinho, eu também fiz com os outros. Claro, eu ia descontar, né? Se os outros eu fiz com os outros, então os outros fizeram comigo, vai receber a mesma coisa. Tem uma pessoa que pecou e veio me confessar um pecado. Só que ela já tinha me confessado o pecado quando já estava aquele pecadão. Porque tem o pecado que é a introdução, tem o pecado que é o feito, tem o pecado que é o resultado, que a gente continua nele. O pecado tem fases terríveis. E ela já tinha, a introdução já estava, né, mergulhado nesse negócio, só que quando... né, ficou o negócio, já tinha, né, muita gente sabido e tal, ela me procurou. E eu fiquei assim tão triste, não houve decepção, tal, não, mas eu fiquei muito triste, porque quando a gente gosta de alguém, a gente não quer que essa pessoa peque. A gente quer ver essa pessoa bem, e a gente, né, que a gente está mais velho, a gente sabe os estragos do pecado. O pecado, ele acaba com a gente, né? Por isso que a Bíblia diz, em todo tempo sejam alvos seus vestidos, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então vigiar, irmãos, é uma luta. Enquanto a gente não tiver o nosso corpo transformado, enquanto Jesus não vier buscar a gente, ou enquanto a gente não morrer para ir para a glória, essa luta dessa natureza que está escrito em Gálatas, né? A carne contra o espírito contra a carne, essa luta vai permanecer até Jesus voltar. E ela me disse que pecou e eu fiquei tão triste, eu fiquei assim... Não é chateado com a pessoa, eu fiquei pela situação que eu sabia que seriam consequências muito ruins, que eu colhi, de fato está colhendo agora, isso deve ter um ano mais ou menos. E eu sabia que ia colher, não é por previsão, não é porque é profeta vidente, não é nada, é porque eu sabia que o pecado, a Bíblia diz isso. O salário do pecado é a morte, mas também o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então as coisas para a gente casar juntinho, para não ficar somente no peso, né? Mas quando a gente quer Deus, irmãos, quando a gente busca, porque o problema para Deus, irmão, não é o pecado, o problema para Deus é o que a gente faz depois do pecado. Porque não tem problema para Deus de pecado. Deus, quando fez a gente, sabia, né, que Adão caiu, e depois dali a gente já sabia que a gente ia viver essa luta. Deus, quando mandou Jesus, sabia que a gente necessitava disso. Afinal de contas, os bons, os sãos não precisam de médico. Então Jesus sabia quando estava aceitando a gente, não é surpresa. Quando a gente peca, Jesus, ele pecou, que surpresa. Ele chamou a gente sabendo que a gente não prestava mesmo. E porque a gente não prestava, foi que ele chamou. Porque a gente não tinha condição de viver, foi que ele foi para a cruz e pagou o preço e nos deu, né, liberdade para viver. Hoje em Cristo, livre, né, do peso do pecado, do domínio do pecado. Então essa pessoa disse, eu não estou triste, porque assim... Aí eu perguntei, por que é que no início da coisa, quando houve a introdução, por que é que você não me procurou? Porque eu sabia que você não ia concordar e eu queria pecar. Então vale a pena ter um irmão chato, porque esse irmão vai ajudar a gente a não pecar. Então se você tem algum irmão chato, não se separe dele não, né, irmã? É bom ter irmão chato, crente, santo, porque ele vai ficar fustigando. A gente ouve aquele irmão 1 ano, 2 anos, 10 anos, ele fala na mesma coisa. Quando chegar no céu, a gente vai dizer, foi Deus que colocou ele na minha vida, tá vendo? Olha ele ali. Então você que vai para o céu, você que Jesus chamou, que Jesus morreu por você, se você tem algum irmão nessa condição, que é santo, né, fique mais próximo dele ao invés de se afastar, porque com essa caminhada aí junto, você vai morar no céu com Jesus e com ele. Amém? E para finalizar esse assunto do versículo 2, versículo 1, né, ele diz que conhece
tem uma aparência de uma coisa e é outra. E a gente entende que o engano ele não fica muito tempo, né? A Bíblia diz isso, né? Que o nada há encoberto que um dia não seja revelado. Então, um dia vai ser revelado e Jesus conhece a gente. Conhece a nossa luta, conhece a nossa dificuldade, conhece a nossa, né, vontade de ser santo, de morar com Ele. Então, tudo isso Ele conhece, ajuda a gente. Mas se tem alguma coisa que está persistindo em esconder, arruma esse negócio porque não é bom não. E Jesus conhece. Versículo 2, ele diz assim: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Jesus está chamando aqui, irmãos, a igreja para despertar, acordar, seja vigilante. Olha que existem pessoas que estão passando dificuldades, estão para morrer. Interessante, né? Jesus chama alguém que não está bem para ajudar quem não está bem, né? E normalmente quando a pessoa não está bem, a gente descarta, né? E a gente vê Jesus tão bom que ele diz assim: confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Então ele faz aqui uma mistura de gente fraca com gente caída, mas se ajudem, porque as obras não estão boas. Desperte, você ainda pode ajudar alguém, você pode ser ajudado por alguém. Mas o que a gente continua entendendo é que Jesus disse que as obras não eram perfeitas diante de Deus. Tem alguma tradução diferente dessa palavra perfeita? Todo mundo fala perfeita? Pronto, ainda não está de acordo com aquilo que o meu Deus exige. A linguagem de hoje, né? A linguagem de tradução nova, né? Então não está de acordo à vontade de Deus. O que é que a gente entende, irmãos? Quando fala perfeito, Deus não está falando perfeito como Deus. Mas pela nossa caminhada, a carta que foi escrita, se não me engano, aos Hebreus, diz isso: que pelo tempo que vocês já são crentes, já deveriam ser bons ao ponto de ensinar esse assunto. Não só viver, que são mestres, né? Mas também ensinar esse assunto. Então o que é que a gente aprende? Que existem coisas na nossa vida que já não cabe mais. Não é? Por exemplo, na nossa idade a gente cresceu, exceto as crianças, nós somos adultos. Não tem coisas naturais que a gente fazia quando era criança, que não era pecado, mas tem coisas que eram naturais de criança, que a gente já não faz mais. Por quê? A gente cresceu. Então, como a gente cresceu, a gente não vai mais fazer coisa naturalmente de criança. Não é nem pecado, mas não cabe mais, né? Então, assim, as obras perfeitas que Jesus está falando são de pessoas que já são maduras, pessoas que já chegaram num determinado grau de maturidade espiritual pela vida que está caminhando com Cristo, que já não cabe mais voltar para fazer as coisas que fazia no início quando aceitou a Jesus. Então, essas obras são as obras perfeitas, ou seja, maduras, que Jesus espera da gente, né? E quando a gente vai ver coisinhas, né? Quando os nossos filhos, né, são bebês, a gente aceita um bocado de coisa. Quando vai crescendo, a gente já fica: você já é um homem, você já é uma mulher, você já é uma moça, você já é um rapaz. Por quê? Porque já cresceu, né? Eu adotei uma estratégia com meu filho hoje tem 33 anos, 33, 34. E aí quando ele era pequeno, que ele fazia coisa errada, eu dizia: você já é um homem. Aí quando ele pedia coisa que eu não queria dar, eu disse: você é uma criança. Aí eu usava a conveniência para botar ele para baixo, para cima, de acordo com a minha conveniência. Mas Deus não faz assim não. Deus diz que a gente já é maduro, que a gente já tem um tempo para a gente caminhar com Ele, fazendo coisa de gente grande, de gente adulta, porque afinal de contas, pelo tempo que a gente está, a gente já deveria ter crescido, que é uma das coisas que fala no versículo 3, né? No versículo 3, na sua tradução diz como, nessa linguagem de hoje, diz como no versículo 3. Você percebe que Jesus usa um termo um pouco forte para lembrar a igreja que se ela ficar desapercebida, se ela ficar desatenta, ficar, desculpa a linguagem, ficar com a cara para cima, ela vai
sofrer as consequências e consequências duras. Jesus fala muito sério nesse assunto. Quando eles lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Então Jesus está dizendo, olha, você já recebeu tanta coisa, você já ouviu tanta coisa, e essas tantas coisas que você recebeu e ouviu e viu, você está fazendo o que com essas coisas? Por exemplo, tem gente aqui que já ouviu mensagem, jogral, assunto, peça, já participou, já fez coisa, né? Já recebeu tanta coisa de Deus, de pessoas. Aí Jesus está perguntando, você está fazendo o que com esse bocado de coisa que você recebeu? O que é que faz a gente crescer? É a comida. Né? Uma das coisas que faz a gente crescer é a comida, que está escrito lá, se não me engano, nos Hebreus, né? Que é o leite, né? Quando é criança, dá o leitinho, vai crescendo, já vai dando mais. Eu, por exemplo, comia, não tinha leite, porque é pobre, não tem leite, né? Tinha aquela farinha que você não sabe o que é isso, passava naquele pano, mano, deixar aquela farinha fininha, estou falando de bebê, né? E aí dava aquela farinha, dizendo que não tinha leite, pobre, não tem negócio de leite, essa bobagem de leite, é coisa para gente rica, né? E a gente ia... Não, mas é meu tempo, gente. Hoje não, tem que dar o leitinho Nante, 70, 100 reais, 140 reais a lata. Hoje que é o tempo bom de viver, né? Porque a gente gasta um bocado de dinheiro com as nossas crianças, Danoninho, não sei o que lá, Chimbinho, um bocado de nominho, mas que o pressão e que a gente acha certo não faz nada de saúde para as crianças. Mas é porque o tempo, né, diz isso. Então, assim, passou um tempinho, a mãe deu, foi uma bananinha, né? Papinha de bananinha, já passou um tempinho, esse menino só chorava, minha mãe disse que chorava, terminava de comer, chorava, a mãe fez um feijão, pegou, bateu assim, que não tinha água liquidificador, né? Bateu, fez aquela papinha e deu papinha de feijão. O menino parou de chorar. Então o menino foi comendo até ficar grande. Isso é o natural. E como é que funciona no espiritual? Não é diferente. Quando o sujeito está novo, que entra, né, para fazer parte do corpo de Cristo, que entra na igreja, que vem para as reuniões, e aí começa com aquelas besteiras. Fulano olhou para mim com cara feia. Aí você chama, meu filho, fulano é vesgo. Ele exarou, ele estava olhando para um lado, você pensou que foi para o outro, ele não estava com rabo de olho com você, não, meu filho. Vem cá, irmão, faz favor. Você não é vesgo, é irmão santo, né? Claro aqui, meus olhos, como é. Irmão, me perdoa. Aí você vai alimentando aquele cidadão, aquela cidadã, com a verdade. Entendeu? Aí passa outro, irmão, ele passou por mim, ele nem me olhou, tal. É porque o irmão não enxerga bem. Irmão, faz favor. Aquele dia que você passou por ele, que você não falou por quê? Ele passou por mim aonde? Está vendo que ele não lhe viu? Aí você começa aumentando aquele cidadão em comida, dando o leite, vai crescendo. Aí daqui a pouco, eu soube que não sei quem cometeu o pecado. Você chama assim, meu filho, você nunca pecou, você nunca viu aquele negócio que nunca pecou, atira a primeira vez? Já, então. Aí você começa a enxertar a Bíblia e o relacionamento da igreja, a pessoa vai crescendo, então daqui um dia começa a conhecer a igreja, começa a ver como é que funciona, aquele irmão Zarolho já passa, ele nem liga mais, que ele não está olhando para um lado, mas viu outro, aquele que é míope, não quer porque ele começa a conhecer a vida da igreja, vai crescendo, crescendo. Aí imagina que o cidadão passa aqui 10 anos, aí daqui a pouco o míope passou por ele, não viu, aí vem para a missionária Luciana, aquele irmão, gente, maluquice é essa? Não sabe que o irmão não enxerga direito. Por que você não vai aceitar? Porque cresceu. Já sabia do assunto. A gente traz isso para o espiritual, é a mesma coisa. Tem coisas que a gente faz, que o cidadão faz, que o cidadão faz, que já não cabe mais pelo tempo. Já cresceu. Então, quando se cresce, é isso. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido e guarda. Só que o problema é que às vezes a gente ouve, a gente recebe e às vezes a gente não guarda. E a gente só pode crescer se guardar e aplicar, além de aplicar a nossa vida, ainda passar para outros, que é o que está escrito aos Hebreus. Pelo tempo que você aprendeu, já deveria ser mestre. Mestre é aquele que ensina, sabe, vive e ensina. Compartilha com o outro. Então, assim, se você for olhar o tempo que você já está aqui em Cristo, a quem você tem ajudado a caminhar com Cristo? Sua vida tem sido de um ensino prático, alguém tem olhado para você e tem, fulano de tal, quero ser igual, quero seguir, ou tem sido uma vergonha? Pelo tempo. Pelo tempo você é um exemplo bom, um exemplo ruim, um exemplo positivo, um exemplo negativo. Jesus está dizendo que é para ouvir e receber e guardar. Ficar. Guardar o que a gente recebe com muito cuidado. Por isso que foi colocado cá, ser vigilante, versículo 6. Vigilante é isso, é você receber, ter a vigilância de não perder aquilo que você recebeu, não perder de vista, não perder da prática, não esquecer a prática, não deixar
sair pelos dedos, não sair, deixar no dia a dia, por qualquer situação difícil ou ruim, ou por qualquer decepção. Me decepcionei com alguém e não quero mais Jesus. E quem decepcionou foi Jesus? Não, então você não estava firmado em Cristo. Eu conheço uma pessoa que tinha assim ela fazia o tempo todo, a gente tinha algumas reuniões, ela fazia o tempo todo aquele bocado de pergunta difícil. E não é só porque eu não sei mesmo, mas é porque eu também não gosto de pergunta difícil. E pergunta difícil para complicar. Aí fica, se Adão não tivesse pecado, o que é que teria acontecido? Como é que eu vou saber se Adão pecou? Não, mas diga assim, se ele não tivesse pecado. Eu não sei se ele pecou, eu só sei que pecou e está esse estrago. Aí depois pergunta, vem cá, e se Jesus tivesse pecado? Ou está endemoniado, ou está doido, eu quero tentar. Não sei, porque tem coisa que é para ver se a gente está no espírito, a gente respira fundo. Eu não sei, minha filha, o que seria se Jesus tivesse pecado, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Isso é o que está escrito. E essa pessoa ficava, tal. E aí eu pensava que essa pessoa já estava madura, assim, pelas perguntas, pela conduta, condenava tudo, e se aborrecia com tudo e tal. E resultado, é igual um escândalo lá onde ela congregava e ela se afastou. E aí saiu, não quer mais saber de Jesus. E aí eu mandei recado algumas vezes, e o fulano que eu quero, não quero falar com ninguém, nem com você. Já. Aí eu pergunto, cadê as perguntas, cadê as curiosidades, cadê aqueles assuntos mirabolantes? Isso não edifica a gente. O evangelho, irmãos, é simples. Jesus chegou assim, olha, está vendo aquela flor ali? Está vendo aquele passarinho? Aquele passarinho dali. Eu dou comida a ele todos os dias. Olhe para ele, veja as coisas simples. Jesus falou isso, irmãos, acomode as coisas simples, as coisas possíveis, não ambicioneis coisas altas, coisas difíceis, mas acomodai-vos às simples, às humildes. A gente tem recebido tanta coisa boa de Deus, simples para a gente viver, mas a gente fica procurando tantos discursos, tanta palavra bonita, tanta coisa, que a gente fica cheio disso tudo, e o resultado, segunda-feira, a gente não bota nada disso na prática. Quando chega segunda-feira, que aquele cliente, Jane, com aquele cabelo tudo ruim, que não vale nada, quer que você bote aquele cabelo parecendo aquela, como é aquela modelo que tem aquele cabelão e tal. Aí quer que Jane faça um milagre, aí Jane cheia do Espírito Santo, mas Jesus me ajuda a pegar esse cabelinho aqui para arrumar, tal, porque tem que botar o que a gente ouve aqui amanhã lá no salão na prática. Porque senão, irmão, não adiantou nada. É como a gente que trabalha, chega lá e encontra aquele patrão miserável, ruim, doido para lhe roubar, para ser desonesto. Aí você ouve Jesus dizendo, você tem que trabalhar para esse infiel, para esse patrão ruim, como se fosse para mim. Aí eu pergunto a você, esse discurso que você ouviu, de tanto conhecimento teológico, tanta beleza, daquela mensagem poderosíssima, na segunda-feira, quando você estiver diante daquele patrão ruim, vai ajudar você em quê? Nada. Mas se você ouvir Jesus dizer assim, sirva ao seu patrão, mesmo que ele não vala nada, você é miserável. Sirva como se fosse a mim. Enfia esse negócio na sua cabeça, no seu coração e vá para lá. Segunda-feira você vai, Jesus, tenha misericórdia. Jesus, tenha misericórdia, eu sou santo, Jesus. Chega lá, você faz. Mas se você for cheio daquele assunto que diz, olha, você não é cabeça, você não é cauda não, viu? Você é cabeça. Você não tem que ser pisado por ninguém. Aí bota aquele bocado de elemento. Já disse, eu liguei a televisão, procurando alguma coisa para assistir, eu vi uma mesa com um bocado de copinho, com aquele bocado de óleo, não sei o quê. Antigamente era só o azeite e o sal, né, que fazia muqueca. Hoje é tanta coisa. Né, que eu fiquei, um bocado de coisa é aquela. Aí eu fiquei pensando, o que é que a Bíblia fala sobre isso? Nada. Nós vivemos no Novo Testamento, onde a Igreja da Graça é aquela que a gente está, né, teve o privilégio de nascer na graça, e a pergunta é, o que é que aquilo tem a ver com a igreja? Nada. Esses assuntos que diz que você vai ser um bocado de coisa, tem a ver com a sua vida? Nada. Eu, por exemplo, sou analfabeto, eu não estudei. Como é que eu vou querer ser um doutor? Eu tenho que trabalhar de meu dia a dia, fazer o que Jesus mandou, fazer o que Deus disse, lá do suor do seu rosto, você vai comer o seu pão, eu vou passar disso como? Essa é a realidade nossa, irmãos. A gente tem que trabalhar para comer, trabalhar para sobreviver, se acomodar as coisas. E se Deus quiser dar mais, Ele vai dar. Porque está escrito isso, a riqueza é dom de Deus, irmãos. A grandeza, Ele dá a quem Ele quiser. E se Ele não quiser, a gente comeu, bebeu, fique contente, porque foi isso que Ele falou. Então a gente tem que guardar essas coisas, que é para a gente não estar com a cabeça inchada,
cheia de coisa, cheia de novidade e sofrendo. Um irmão veio me procurar dizendo que andou por vários lugares e ouviu por vários lugares que ele deveria ser muitas coisas. Aí ele me procurou e a esposa dele disse, não, eu queria que você conversasse com meu marido, porque ele, assim, a gente andou por vários lugares tal, e a gente tem muito conhecimento. Eu imaginei assim, deve conhecer a Bíblia. Aí eu perguntei, já que vocês conhecem tanto de coisa assim, vocês estão reunindo aonde? Estão congregando aonde? Não, por enquanto a gente não está em lugar nenhum. Aí a gente já vê, bom, se a gente vê um versículo só, que é congregar, não deixa a vossa congregação, como é costume de alguns, não deixa a vossa congregação. Bom, se eu deixei a congregação, então por que eu deixei? Ah, não gostei de lá. E foi para onde? Não lugar nenhum. Então, pronto, já está errado. Só por não precisar mais falar de nada. Não, mas porque lá eu me decepcionei com isso, tá bom. E aí, pronto, mostrou um bocado de conhecimento. Eu falei, e na prática, isso resultou em quê? Ah, porque eu me aborreci com fulano, já passei por mais de 10 lugares, tenho mais de 10 anos que sou batizado. Você sabe o que aconteceu com vocês? Vocês comeram muita coisa. E esses alimentos que vocês comeram fizeram mal a vocês. Vocês não cresceram, vocês incharam. E porque vocês estão inchados, é que está assim, tudo cheio de conhecimento que não tem nada a ver com a Bíblia. Aí ensinaram a ser um bocado de coisa que a Bíblia diz que não é para ser nada. A gente tem que se preocupar, irmãos, é com ser santo. É com ser ovelha. É com ser santo, viver na presença de Deus, servir a Deus e servir a igreja. Se a gente fizer isso, está de bom tamanho. Mas ensinar a gente a ser um bocado de coisa, e a gente fica buscando um bocado de coisa que nunca a gente vai ser, só vai ser decepcionado, porque Deus não realiza essas coisas. E aí Deus está dizendo, você já ouviu, você já guardou, então fique vigilante para guardar essas coisas, para não deixar essas coisas sair. Aí ele diz assim, se você não guardar, aí Jesus agora leva um tom que tem consequência para quem não guarda. Ele não deixa só não guardou e pronto. O que é que diz se você não for vigilante? O que é que diz aí na sua Bíblia? Esse ladrão, irmão, Jesus está dizendo o seguinte, olha, o ladrão quando ele vê, ele não avisa. Então eu já avisei, então se eu vier, vocês não terão mais outro aviso. Alguma coisa pode acontecer que vocês não terão mais aviso, porque eu já avisei. Versículo 4, ele diz que ele tem algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de branco porque são dignas disso. Jesus ele dá um alerta que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está vendo e ouvindo, o que a gente está recebendo. Mostra as consequências que isso pode levar, caso a gente não esteja guardando enfim, caminhando em cima disso. Mas ele também observa que existem pessoas sérias, existem pessoas que andam na sinceridade, existem pessoas que são comprometidas com ele, existem pessoas que não se contaminam com o mundo, e ele mostra também que isso tem uma consequência boa sobre isso. E o que a gente pensa, bom, essas pessoas aqui viviam no mesmo lugar onde a igreja se reunia, na mesma cidade, participavam das mesmas coisas, viviam no mesmo contexto. E umas viviam com um comportamento que a gente já leu, acima citado, e a gente vê Jesus elogiando pessoas que não se contaminaram, vivendo no mesmo ambiente. O que é que a gente tira de lição para nossas vidas? É possível a gente ser santo, mesmo nesse mundo perverso e ruim, né, e mal que a gente vive. O sistema é maligno. Então, se existem pessoas que vivem, né, viveram nessa igreja sem se contaminar, sem se comprometer com o mundo, então é possível, né, era possível essas pessoas viverem. Trazendo para a nossa realidade, hoje ainda existem pessoas que não se contaminam com o mundo, que não vivem na prática, né, desenfreada do pecado do mundo, mas que têm compromisso com Deus, e essas pessoas são dignas de andar com Ele. Caso a gente não esteja vivendo isso, a gente pode entender o seguinte, se fulano de tal pode, se Beltrano pode, eu também posso. Então, caso a gente esteja, né, nessa situação oposta a essa que Jesus disse, que vai morar com ele, a gente precisa fazer uma autoanálise, isso rápido. Jesus fala que o ladrão ele vem sem avisar, ou seja, ele vem
de forma que pode pegar de prevenido. E Jesus está dizendo isso. Aliás, na verdade, isso tem esse ensinamento na Bíblia em vários lugares, como das virgens, né, que são 10, todas eram virgens, todas eram crentes, todas estavam esperando Jesus, todas eram noivas de Jesus, todas estavam no mesmo contexto, né? Você vê que o que revelou tudo foi alguns pequenos detalhes no final. Mas as 5 que procederam conforme aquilo que o noivo não esperava foram chamadas de loucas. E Jesus não poupou assim a palavra, né? Não teve outra palavra. Chamou de loucas, sem juízo. Né? Não pensava certinho. Então, a gente aprende nesse versículo 5 que existem pessoas que vão morar com Jesus. Existem pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida. E existem pessoas que vão ser confessadas diante de Deus, diante dos anjos. E esse povo, irmão, de que Jesus se refere, somos nós. Esse povo é a igreja. Jesus aqui estava escrevendo para a igreja. E nós somos essa igreja que Jesus disse que a gente vai morar no céu com Ele. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, esse é o foco do nosso olhar. E que quando Jesus vier, leve a gente para morar com Ele. Então, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E ele conclui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a nós. Então, se o Espírito de Deus tem falado para nós, se o Espírito de Deus tem conversado conosco, que nós ouçamos o que o Espírito nos diz. Amém, irmãos? Minha oração é que a gente continue nessa fé, continue crendo mesmo que Jesus conhece a gente, que Jesus vem buscar a gente, que Jesus está com a gente, está nos ajudando nas nossas fraquezas. Se você identificou alguma fraqueza que durante o dia ou do dia a dia parece que é insuperável, acredite, não é, é mentira. Você pode todas as coisas em Jesus. Não existe nada que a gente não possa. Sentadinho como a gente está, como vocês estão, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que aplique essa palavra na nossa mente, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Deus, nós oramos ao Senhor, pedimos ao Espírito Santo do Senhor, que o Senhor transforme as nossas mentes, os nossos corações, que nossas mentes, os nossos corações sejam cada dia cativos, ó Deus, ao ensinamento da Tua palavra e à direção do Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Deus, nos voltar para o Senhor com o coração inteiro, Deus, viver com responsabilidade, com compromisso. A gente tenha todo o tempo essa consciência que nós somos o sal da terra, nós somos a luz, nós precisamos ser exemplo para esse mundo, o mundo está olhando para nós. E nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos, por isso é que pedimos a ajuda do Espírito Santo. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza, que o Senhor abra cada dia os olhos do nosso entendimento, que a gente compreenda a grandeza do Senhor para nossas vidas, a vontade, o projeto, o plano do Senhor. Que cada dia a gente possa se voltar para o Senhor, crescer, Deus, em conhecimento de Ti, cheio da Tua graça, Deus, da Tua verdade, e cheio de relacionamento com os Teus filhos. Oramos, Deus, em nome de Jesus, pelo pastor Juscelio, e a graça do Senhor esteja sobre ele, sustentando a sua vida, sustentando a sua fé, a sua esperança, que o pastor Juscelio esteja todo o tempo, Deus, com os olhos fitos no Senhor, como tem estado, Pai. Orando pela sua saúde, pela sua vida, ó Deus, pela sua esposa, pelos filhos, pela vida, ó Deus, completa do teu filho. Nós acreditamos, Deus, na restauração, nós acreditamos que o Senhor é o santo dominador de todo o universo. O Senhor Deus é o Todo-Poderoso. O Senhor pode todas as coisas. E oramos para que o Senhor continue sustentando o Juscelio, Pai, sustentando com a Tua graça. Ó Deus, sustentando com a Tua misericórdia, com a Tua mão poderosa. Amparando, Deus, a mente e o coração do Teu servo. Não deixando ele vacilar, Deus, um só momento. Mas que o Senhor guarde, Deus, como o Senhor tem guardado. Juntamente com a igreja, nós, a igreja, precisamos do Senhor. Precisamos da Tua proteção, da Tua misericórdia, da Tua graça. Que o Senhor nos sustente, Deus, numa semana de trabalho, semana de luta, semana de dificuldade, mas nós sabemos que o Senhor está conosco.
todos os dias. Oramos para que a igreja, Deus, permaneça na tua presença e, sobretudo, vivendo em santidade. O triunfo maior da igreja é quando a igreja vive em santidade. Por isso, oramos para que nós possamos triunfar em ti, Deus, triunfar em santidade. Oramos em nome de Jesus. Amém.